sempre que está aqui a nossa nutricionista queridíssima Fernanda Paulucci. Bem-vinda, minha amiga. Porque ela está com calça de couro também, então a gente, né, tá vendo? A gente não casou a cor hoje, você tá, na verdade, metade Carol e metade doutora Maria Paula, que estava na nossa primeira pauta, que ela tava tipo com tweed. Mas vamos lá, o assunto é outro aqui, não é moda, e é um assunto muito legal, porque o que levanta a nossa autoestima, entender a respeito de silício orgânico, né, Fê? Exatamente. Bem-vinda. Esse oligoelemento aí, que é super importante para a gente manter as estruturas do nosso organismo. E as mulheres são extremamente vaidosas, obviamente que não é só para mulher, para homens também. Mas as mulheres acabam tendo uma degradação maior disso em função, às vezes, da menopausa, né? Essa oscilação hormonal que a mulher tem. A mulher também tem uma menor tolerância ao estresse. Então, sim, a gente acaba tendo uma piora na produção de colágeno, na massa óssea. E aí o silício orgânico, que é um oligoelemento, né? Então, ele é micro. Ele é um dos mais abundantes, tanto aí na natureza, quanto é o terceiro oligoelemento mais abundante no nosso organismo. Olha, quando a gente compara oligoelemento com vitamina, né? Ele é como se fosse um mineral, mas micro. Menor. Menor, e a gente precisa também numa quantidade assim, apesar dele ser o mais abundante, a gente não precisa de doses muito grandes para atender. Entendi, assim como então, a gente vitaminas fala que e é minerais. oligoelemento. Ah, tá. Quando a gente gosto de fazer esse tipo de pergunta para a gente realmente ter com clareza. Então, quando a gente fala de vitaminas e minerais, é um pouco a quantidade é maior. Isso. Certo. E ele age, de fato, a gente já vai falar dos alimentos, diretamente na questão da nossa saúde, ou ele age diretamente numa questão estética, porque os benefícios dele a gente observa numa forma estética? Então, ele vai funcionar nos dois, e isso que é o mais importante. Às vezes a gente só pensa assim, ele estimula lá fibroblasto, colágeno, aminoácidos, enzimas endógenas, mas elas são responsáveis em dar um pontapé para que a gente faça colágeno do tipo 1, colágeno do tipo 2, elastina, ácido hialurônico, por exemplo. E aí, esses componentes fazem parte não só da nossa pele, né? Aquele recheiozinho que deixa mais hidratado, com mais elasticidade, com mais vício e melhor estrutura. Ele também faz parte de estruturas de pele, tecidos conjuntivos, por exemplo, cartilagens, né? O tecido ósseo. E a gente também tem que lembrar da parte dos nossos vasos e artérias, por exemplo, que a gente precisa de uma maior aí elasticidade para evitar a permeabilidade desses vasos. Ele também age assim. Isso. E aí eu acabo melhorando microcirculação e macrocirculação. E aí vamos pensar na estética. Eu melhoro o acne, eu melhoro celulite, por exemplo. Nossa. Mas se a gente pensar a nível de saúde, eu melhoro a parte de sistema nervoso. A gente tem algumas moléculas de silício que elas são estabilizadas com outros compostos. E aí, quando ele está estabilizado em MMST, a gente acaba reduzindo a absorção de metais, então evitando a deposição de metais a nível de sistema nervoso, então prevenindo doenças como Alzheimer, esclerose, né, que a gente evita também a rigidez nesse aspecto. Que coisa! Para doenças cardiovasculares, então eu evito aí o excesso de deposição de cálcio, então melhora a elasticidade desses vasos sanguíneos. Então, para a gente ter um controle maior da pressão arterial. Também. Então, a gente tem inúmeras aplicabilidades do silício e o mais legal é que ele não está tanto em fontes animais. Então, a gente tem fontes animais, mas o que mais a gente tem abundante aí em doses muito grandes são nas fontes vegetais. Que legal. E é isso que eu vou mostrar para vocês, alguns alimentos que são riquíssimos aí em silício. Aí a gente pode dizer que um tem mais que o outro ou a gente coloca tudo na mesma... Um tem mais que o outro. Então, vamos supor, um aspargo tem um pouco mais que a cenoura. O agrião é riquíssimo em silício, espinafre, riquíssimo em silício, o nabo, o repolho. A gente também tem outras fontes, como o arroz integral, o arroz negro, sempre as plantas que são gramíneas, que a gente fala, a cavalinha, o arroz, cevada, trigo. Então, vão ter teores maiores aí de silício. Que legal. Então, a graminha aí do trigo, se você cultivar, é excelente.
Agora, Fê, a nossa absorção é 100%, assim, quando a gente fala desses alimentos? Então, a gente tem uma boa absorção via alimentar, só que a gente também pode complementar isso via suplementação. Certo? Vamos pensar que as pessoas não têm uma alimentação diversificada em vegetais e comem mais proteínas e carboidratos simples, né? É bem comum na alimentação. Se você é uma pessoa que tem uma boa diversidade, né? 3, 4 porções de frutas ao longo do dia, ou 4 a 5 porções de vegetais, né? Em tanto almoço e jantar, você acaba tendo uma boa absorção do silício. Tá. Porém, a gente acaba complementando. Com suplementação. Com suplementação. Por que a gente faz isso? Tá. Porque a gente tem o estresse oxidativo que acaba quebrando as tramas ali de elastina, de colágeno. Então, a suplementação acaba sendo fundamental. Então, agora aproveito para te perguntar, antes das receitas, que tem 2 receitas hoje bem bacanas. Fui corajosa hoje. Não, 2, eu já fui corajosa. Vamos lá. A gente sabe que existe uma questão dentro da indústria farmacêutica, da manipulação, que são patentes desses princípios ativos, certo? Não vou falar um nome comercial, não posso, né? Não vou falar, mas pra gente entender, toda vez que a gente suplementa ou manda fazer numa farmácia de manipulação, o silício é tudo igual ou tem silício diferente, entendeu? Silício não é tudo igual. Ótimo. Então a gente tem algumas marcas que fazem algumas patentes estabilizadas em colágeno marinho, que é a melhor que a gente tem para rugas, para evitar envelhecimento da pele, melhorar a hidratação. Certo. Então a gente tem estabilizada em colina e também maltodestrina. Essas têm uma menor biodisponibilidade, uma menor bioacessibilidade. Então, acaba o custo-benefício não valendo. Certo. E você tem essa padronizada em MMST, que melhora a parte óssea, que evita a deposição de alumínio aí no sistema nervoso, por exemplo. Tá? Então, não é tudo igual e até entre esses silícios, eles acabam indo para vias, às vezes, um pouco mais diferentes, uma mais para pele, outra mais para osso, a forma como ele está padronizado. Então, quando a gente encontra uma diferença de preço e valores, também está relacionada a essa explicação. Faz muita diferença. Então, é melhor você utilizar um mais biodisponível. Então, isso já foi feito estudos entre eles, tá? Por isso que eu estou comentando. Quando é padronizado em colágeno marinho, então ele tem melhor biodisponibilidade, melhor acessibilidade e principalmente não faz desbiose intestinal, não faz ruptura ali entre as células intestinais, porque isso é importante, né? Claro. Não é só tomar um suplemento. Qual que é a farmacocinética dele, a farmacodinâmica, como que ele passa através da nossa barreira intestinal. Então, às vezes pode causar alguns estragos, algumas moléculas. Sem dúvida. Piorar um estresse oxidativo. Então, melhor, o que a gente sempre tem que pensar? No custo-benefício, né? Então, em termos de absorção e preço. E se não vai causar nenhuma desbiose, algum probleminha aí adverso. Quem quiser saber mais sobre isso, nome, né, essa patente, etc., depois a Fê, se puder, comenta. Pode contar lá nas redes sociais dela. Eu vou lá e já volto, mas tem perguntinha do público. Aproveite. Essa pauta é muito legal, gente. Gu, querido, mais um beijo pra você. Obrigada, viu? O silício orgânico oferece benefícios, então, além dos estéticos, para o nosso organismo. A gente vai comentar mais alguns daqui a pouquinho. De volta com o nosso Você Bonita com ela, nossa nutricionista queridíssima, Fernanda Paulucci. Hoje com a gente falando a respeito de silício orgânico, uma verdadeira aula, importantíssimo, né? Esse tipo de informação, compartilhem lá no YouTube. E vamos responder a pergunta do Gu. Então ele, né, pergunta se ele oferece benefícios além dos estéticos para o nosso organismo. Então a gente obviamente que o silício vai estar envolvido então nessa micro e macro circulação aí. Então a gente pensa nessa questão de pressão arterial, por exemplo, proteção aí para não ter rompimento dos vasos, varizes. Ah, tudo isso, não é? A gente pensou na celulite, então a gente tem o lipedema. Também. Então a gente tem questões de saúde. Então a gente vai melhorando em vários aspectos, a parte óssea para osteopenia e osteoporose. A gente tem que lembrar que os nossos órgãos são revestidos por pleuras e a gente precisa aí de ter uma estrutura melhor com o processo de envelhecimento, né, para segurar esses órgãos. Então precisa do silício. A gente precisa do silício aí para os tecidos aí conjuntivos,
pele, cartilagens, ossos aí. Tá vendo? É importante. Vamos então às nossas receitas? Vamos a primeira, fazer. Vamos colocar na tela então os ingredientes para vocês. É fácil, hein? A primeira é uma infusão anti-envelhecimento. É uma colher de sobremesa de cavalinha, uma colher de chá de hibiscus e 200 ml de água filtrada. Ô, facinho, hein? Então, ó, a Vamos gente lá. vai colocar aqui, porque essa água já chegou no ponto de fervura, é importante chegar no ponto de fervura, e aí você tira aí do fogão, tá? E aí a gente vai colocar a cavalinha e a gente vai colocar o hibiscus. O que a gente tem que fazer em toda infusão? Deixar quietinha de 5 a 8 minutos e tampar. Pode ser com pano de prato, pode ser com pires, por exemplo, tá? E a gente deixa abafado 5 a 8 minutos, coa e aí você pode tomar. E a gente tem um suco anti-envelhecimento riquíssimo em antocianinas, compostos fenólicos e bastante silício, porque a cavalinha é uma gramínea riquíssima em silício. Olha como é absurdo o hibiscus, ele soltando, gente. Olha que linda essa imagem. Já começa aqui, ó, já tá aqui filmando. Não tem problema, isso acontece. Não, mas meninos, eu adoro. Olha isso, gente. É muito poderoso, né? Sim. Pra gente os pigmentos ver, que vão sendo soltos é saúde pura. E quanto que a gente pode consumir? Sempre consumir no máximo 3 xícaras de 150 a 200 ml. Tá, fazendo na hora. Não dá pra deixar fazer aquele jarrão? Até pode fazer, mas eu peço sempre pra deixar naquelas garrafinhas bem tampadas de inox. Tá bom, pra não oxidar, pra não perder. Pra não oxidar, porque sim, a gente vai tendo luminosidade, oxigênio, essas questões. Tá certo. Então, esse é um chá aí anti-envelhecimento. Adorei. Agora nós vamos pra próxima receita. E já tem perguntinhas do público. Vamos ver. Suco detox anti-celulite. Lembre-se que o verão piscou tá aí, hein? 2 punhados cheios de agrião, uma fatia de abacaxi, uma colher de sopa de semente de melão, cantaloupe, 10 centímetros de salsão e 1 punhado de salsa. Esse negócio deve ficar bom, hein? Isso. Pode botar um salzinho no final? Eu gosto do suco verde mais docinho. E aí, vai dar um contraste eu bom escolhi com o agrião, mas podia ser aí a rúcula não, o espinafre, por exemplo, que são ricos em silício. Escolhi aqui a parte do salsão. Adoro. Porque essas estruturas mais rígidas que são ricas em silício. Entendi. A semente do melão cantaloupe, ele é rico num composto que ativa algumas enzimas no nosso organismo, por exemplo, a superóxido dismutase. E aí ela melhora, tem uma ação contra o estresse oxidativo e melhora também a questão da celulite. Fê, uma pergunta antes, enquanto você está colocando o abacaxi. Se a gente fizer um caldo aí com salsão, né, colocar tudo e tal, a gente consegue ter um pouco ou a gente precisa da estrutura mesmo, né? Sempre a estrutura. E aí, no final, eu vou coar. Tá? Então, escolhi o abacaxi também, que é rico em silício, bem docinho. Então, a gente pode fazer um caldo, vai amolecer, aí você bate esse caldo com a estrutura e consegue. Vamos ligar? Sobe o som. Graças a Deus. Meu Deus, tá bonito. Acertou, hein? Esse eu vou provar. Falar e fazer ao mesmo tempo é um troço difícil. É difícil. Ó, fica bem verdinho, fica bem refrescante, porque o agrião é bem refrescante. Nossa, que delícia. Olha a cor dele. Silício puro, então. Tem bastante silício aqui. Enquanto ele vai coando, perguntinha do público. Veja se você consegue deixar ele, se ele não vai cair, se não te ajuda a segurar. Olha lá, que escreveu pra gente. Vai dar certo. Patrícia, obrigada. Quem tem doença autoimune pode, então, aderir ao silício, utilizar, né? Deve utilizar. Então, isso serve para todo mundo, independente se tem alguma patologia ou não. Porque a gente vai tendo perda do silício, né, da absorção desse silício e também nos tecidos a partir dos 25 anos. E conforme a gente vai passando o tempo, né, principalmente as mulheres na menopausa, então a gente tem uma queda muito drástica. E aí por isso que a gente averigua mais celulite, né, uma pele sem elasticidade, sem viço, sem estar tão hidratada e as ruguinhas. E as ruguinhas. Tá fácil, hein, gente? Ó. Não, mas
Isso aqui pode ser o suco verde de todo dia? Sim, todos os dias. Então, o melhor horário para consumo é de manhã ou pode variar? Pode ser o horário que você conseguir fazer. Se for de manhã, é maravilhoso, também em jejum, maior absorção, mas se não, pode ser qualquer momento. O que é importante? Ajuda só na pele? Não, a gente tem melhoras aí da unha, por exemplo. Então, as mulheres são super preocupadas aí com unhas, sim, cabelos. Então, a gente tem melhora das estruturas dos anexos, que a gente fala. Ai, que delícia, amei. Passou? Nossa, que maravilhoso o agrião. Fica muito gostoso. A salsão deixa docinho. Não, eu colocaria só uma pitadinha de sal e uma pimentinha. Aí, craque, assim, aí ficou perfeito. E um gin. Dá tempo. Não. Sem a não, não, de verdade. Só como sabe, uma pimentinha, uma coisa, porque não sei, gente, eu sou a turma da pimenta do salgado. É maravilhoso esse suco, então ajuda bastante aí na parte de celulite, na parte de diurese, melhora da inflamação, detox, extremamente detox, porque o silício participa aí. Delicioso, mais gostoso que colocar o agrião na salada, que às vezes ele fica forte. Aqui ele fica leve. Mais levinho. Quanto tempo, Glaucia? Depois de você me dizer que eu sou maluca, temos 50 segundos, não dá mais tempo de perguntinha, mas é só pra gente fechar. Então a gente fala, você mostrou, você sempre quando vem, você traz tudo. Algumas fontes aí como aveia, farelo de aveia, fruta seca como banana, a uva passa, por exemplo, as amêndoas, as nozes, né? Cebola, alho, todos esses alimentos, beterraba, riquíssimos em silício. Aproveitem. Tá, e a banana que tá ali, ai gente, e a banana também. Aqui. E claro, né, pra gente entender um pouco mais, assim, de forma individual, converse com um profissional que cuide de você e eu vou deixar já o contato dela lá nas redes sociais, @doutorabreviadofernandapaulucci.nutri, @doutorabreviadofernandapaulucci.nutri, telefone do consultório 3884-7612, 3884-7612. Obrigada, minha amiga, sempre. A gente volta amanhã ao vivo, 1 da tarde. Muito obrigada pelo carinho. Um beijo, até amanhã, gente. Obrigada.